Fala galera, Abrantes na área. Hoje a gente vai iniciar outra aula da série de português básico para o canal do Eu Militar, galera. E essa aula é muito importante para entendermos as análises sintáticas e semânticas mais elaboradas que virão, beleza? Então, gente, para começar, eu quero falar para vocês que as palavras da nossa língua portuguesa são classificadas dentro de 10 classes gramaticais, tá? Substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, conjunção, interjeição, preposição, artigo, numeral e pronome. E uma das mais importantes dessas classes, galera, é o substantivo. Porque quase tudo aí que a gente nomeia pelo mundo aí é um substantivo, tá? Então vamos lá, gente. O substantivo é a classe de palavras que dá nome a seres, coisas, sentimentos, qualidades, ações, né? Resumindo, é o nome das coisas em geral. Então, por exemplo, quando eu falo homem, carro, mesa, beleza, enfim, gente, tudo é um substantivo, tá? É uma classe variável, pois ela se flexiona em gênero, número e grau. Então, por exemplo, eu posso falar um gato ou dois gatos, posso falar duas gatas, posso falar quatro gatinhas, né? 5 gatonas, enfim, é uma classe variável. Então, gente, vamos agora à classificação dos substantivos. Gente, o substantivo ele pode ser classificado em primitivo e derivado. O que é um substantivo primitivo, gente? O próprio nome já diz, né? Ele dá origem a outros substantivos e ele não traz afixos, gente, que são o quê? Os prefixos ou sufixos, né? Então, por exemplo, eu poderia citar aqui a palavra pedra, por exemplo, né? Pedra é uma palavra primitiva, né? Por exemplo, mulher. Mulher é uma palavra primitiva, beleza? E derivado, gente, derivado, o que vai acontecer com ele? Ele vai derivar da palavra primitiva. Por exemplo, aqui eu tenho pedra, uma palavra derivada de pedra, gente, sei lá, pedreira, né? Pedreira. Derivado de mulher, mulherão, por exemplo. E assim vai por aí, a gente poderia citar vários exemplos aqui, né? Bem tranquilo isso. Próxima classificação, gente. Substantivo simples é o substantivo que tem apenas um radical, uma palavra. Por exemplo, sei lá, homem, né? Homem. Tem apenas uma palavra. Agora, o composto vai ter mais um radical, mais uma palavra. Por exemplo, já que eu falei homem ali em cima, homem, bomba, né? Homem, bomba, bomba, pronto. Homem, bomba, né? Mais um radical. Então, uma palavra composta, tá? Vamos lá, o substantivo comum. Gente, isso aqui é muito tranquilo de entender, ó. O substantivo comum, ele representa um ser ou uma espécie, né? Por exemplo, assim, se eu falo cidade, né? É uma, né? É um ser, é uma coisa maior, né? E se eu falo próprio, ele representa um indivíduo específico da espécie, né? Um específico da espécie. Então, vocês lembram quando a gente brincava de stop, né? Tem gente que fala stop, tem gente que fala dedanha, enfim. Mas lembra quando a gente brincava disso lá no papel? A gente fazia a dedanha. Aí, por exemplo, saía a letra C. Aí, cidade com C. Aí você ia pensava lá, uma cidade com C. Cuiabá. Aí, beleza, Cuiabá. Ou seja, Cuiabá é o substantivo próprio, né? Cuiabá. E o comum é a cidade. Então, lá no stop ia estar escrito a cidade e você ia colocar embaixo Cuiabá. Então, é mais ou menos isso, gente. A cidade é o comum e o próprio seria Cuiabá, né? Que é um indivíduo específico da espécie cidade. Beleza? Tranquilo esse exemplo, né? Vamos para a próxima classificação, gente. Concreto designa um ser que existe por si só, ele tem existência autônoma e concreta, gente, seja material, espiritual, real, imaginário. Então, por exemplo, Deus, gente, Deus, por exemplo, é um substantivo concreto, tá? É um substantivo que existe por si só, tá? É fada, sei lá, fada. Fada é um substantivo
concreto, tá? Ah, professor, mas que isso? Fada não existe. Fada, gente, não é esse pormenor, a gente não vai entrar nessa discussão aqui, tá? O que está escrito na gramática é que é um ser que existe independente de outro. E a fada, ela existe, ela não precisa de ninguém para existir, ela tá lá, tá? Ela não precisa de ninguém. Por exemplo, se eu falo assim, coragem, amor. Gente, isso não existe, né? Isso sim não existe. E eles precisam o quê? De uma pessoa, né? A pessoa tem coragem, a pessoa sente amor. Aí sim é o substantivo abstrato, entendeu? Então, já pulando para o abstrato, é um substantivo que ele vai indicar o quê? Estado, ação, né? Noção, qualidade. Essa aqui é exatamente a, a classificação que está escrito lá no Celso Cunha, beleza? Então é estado, ação, noção, qualidade, tá? Ou conceito também. Então a gente poderia citar alguns exemplos aqui, como substantivo abstrato. Deixa eu pensar. Doença, por exemplo, doença é um substantivo abstrato, né? Coragem, como eu falei, coragem, né? Comunismo. Comunismo é um conceito, né? É um substantivo abstrato. E assim vai, beleza, gente? Gente, coletivo. Coletivo, ele vai o quê? Designar uma pluralidade de seres da mesma espécie, tá? Por exemplo, quando a gente fala, uma multidão de pessoas, né? Uma tropa, né? No caso de soldados, cardume de peixes, né? Alcateia de lobos, uma frota de veículos. Toda vez que a gente fala do coletivo, né, de alguma coisa, a gente vai usar esses nomes. E daí vocês vão ter uma listinha muito legal e marota que tá aqui nesse slide, tá? E vocês vão fazer o quê? Vocês vão dar um print nessa tela maravilhosa e vão decorar, tá? Gente, não tem que fazer, desculpa, não fui eu que inventei isso. Tem que decorar por quê? Porque cai em prova, né? Cai em prova, a gente faz o quê? Decora, porque a gente quer o quê? Quer passar. Então não adianta brigar com a gramática, gente. Tem coisa que é isso. Ou decora ou não decora. Isso aqui vocês vão decorar. Então dá o print nessa tela bonita aí. Fazer um coração do amor aqui para você dar um print e pronto. Tá? Sem choro nem vela. Próximas classificações, gente. Substantivos biformes, galera. Presta muita atenção nisso agora, gente, porque isso cai muito em prova, tá? Gente, os substantivos biformes, eles mudam de forma para indicar gêneros diferentes. Então, por exemplo, gente, o boi e a vaca. Vou escrever aqui. Boi versus vaca, tá? Então, eles mudaram totalmente de forma. Você vê que é outra palavra para indicar os gêneros, tá? Isso é um substantivo biforme, tá? Agora, os uniformes são os que possuem apenas uma forma para indicar ambos os gêneros, tá? Só que eles vão se subdividir em 3 tipos, galera. Presta muita atenção nisso aqui, gente. Então, temos os epicenos, que eles vão se referir a animais que só têm um gênero para designar tanto masculino como feminino. Por exemplo, a cobra, tá? A cobra, né? Deixa eu pensar aqui. O gavião, sei lá, o gavião. Você não vai falar, por exemplo, o cobro, né? Você não vai falar isso, você não é louco. Então você vai falar o quê? A cobra macho, a cobra fêmea. Você vai ter que usar sempre macho e fêmea para designar o masculino e o feminino. Beleza? Esses são os epicenos, gente. Agora vamos para os sobrecomuns. Os sobrecomuns, gente, eles referem-se a pessoas de ambos os sexos. Por exemplo, a criança, tá? O cônjuge. Exemplos clássicos de prova esses aqui, gente. O cônjuge, tá? Mais um, o carrasco. Independente, gente, se
o carrasco é uma mulher ou um homem, você vai falar o carrasco. Independente se o cônjuge é um homem ou uma mulher, você vai falar o cônjuge. Se for a criança, se for um menino ou for uma menina, você vai falar a criança, beleza? Então, esses são os substantivos sobrecomuns, tá? Agora, o comum de dois gêneros, gente. O comum de dois gêneros apresenta uma forma única, tá? Uma forma única para o masculino e feminino. E a distinção é feita pelo artigo, galera. Então, tá? A diferença tá aí. Você vai falar, por exemplo, o chefe e a chefe, tá? Então, aqui você vai falar, você vai diferenciar sim o homem da mulher, mas pelo quê? Pelo determinante, normalmente o artigo na frente do substantivo. O chefe, a chefe, o cliente, a cliente, tá? O suicida, a suicida, beleza? Então você não vai falar o chefe macho, o chefe fêmea, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, tá? Vamos lá, bizu, caveira. Quando se ela apareceu, preste atenção, gente. Isso aqui cai muito em prova, muito. Substantivos que possuem o gênero constantemente confundido, gente. Muita gente fala, por exemplo, o alface, o cal, né? A plasma, a xerox. Isso aqui é demais, a xerox, fala muito. Então, gente, o que você vai fazer? Mais uma vez, você vai dar o print do amor aqui nessa tela e vai colar aí na sua testa, vai colar no seu guarda-roupa, vai colar em algum lugar que você veja sempre, que você esteja sempre passando, e você vai ficar olhando essas palavras maravilhosas e lembrar que, por exemplo, o açúcar, o aneurisma, o champanhe, o estigma, são palavras masculinas e a alface, a cal, a apendicite, a dinamite, a faringe, são palavras femininas, tá, gente? Isso aqui cai muito em prova, tá bom? Então, vamos lá, próximo. Uma questãozinha, adoro questão. Gente, questão DEAR de 2019 desse ano. A cal usada no reboco era de péssima qualidade. O apendicite provocou infecção generalizada no paciente. O jogador caiu de mau jeito e teve problemas no omoplata. Faltam alguns gramas de presunto para melhorar o sabor da lasanha. Tá bom. O gênero dos substantivos destacados está correto em qual afirmativa? Galera, a gente acabou de olhar no slide anterior que cal é uma palavra feminina ou uma palavra masculina, gente? Exatamente, cal é uma palavra feminina, né? Então, a cal está correta. Vamos lá. O apendicite. Gente, o apendicite não, né? É a apendicite, tá? Isso aqui tá errado. Então, o jogador caiu de mau jeito e teve problemas no omoplata. Gente, no omoplata não. Omoplata é uma palavra feminina, tá? Faltam alguns gramas de presunto para melhorar o sabor da lasanha. Gente, grama de peso é masculino, então isso aqui tá certo. Grama feminino é grama que a gente pisa, tá? Grama o mato no chão, tá bom? Aí é a grama. O grama é o peso, tá bom? Então, o que tá certo aqui, gente? 1 e 4, né? Então, letra B é a nossa resposta, o nosso gabarito, tá bom? Letra B, beleza? Questãozinha de A, só para vocês verem que isso cai muito em prova, tá? Agora vamos falar de outra coisa maravigold que também o pessoal adora colocar em prova, que é o plural dos substantivos compostos, gente. Mais uma vez, se vocês forem lá e abrirem qualquer gramática, né? Tem milhões de explicações lá para falar o que vai variar e o que não vai variar. Vamos dar uma resumida nisso aqui mais uma vez, gente. O que vai variar e o que não vai variar? Gente, o que vai variar são as classes normalmente variáveis na língua portuguesa. Por exemplo, os substantivos, os adjetivos, os numerais, os pronomes. Eles variam normalmente na língua portuguesa. Então, aqui, no plural dos substantivos compostos, eles também vão variar. E o que não vai variar, normalmente, na nossa língua portuguesa, também não vai variar aqui. Por exemplo, os advérbios, eles não variam. Então, aqui, ele também não vai variar, tá? Agora, um
Porém, gente, os verbos, normalmente eles vão variar na nossa língua. Aqui, especificamente no plural dos substantivos compostos, vocês precisam lembrar que os verbos também não vão variar, beleza? Então é a única exceção da nossa regra, tá? Então vamos lá, gente. Substantivo mais substantivo. Gente, substantivo ele vai variar na língua portuguesa normalmente, né? Então, por exemplo, se eu falo para vocês couve, qual é o plural de couve? Você vai falar couves. E se eu pergunto para você qual é o plural de flor? Você vai falar flores. Então, couve, flor. Couve mais flor, couves, flores. Beleza? Os dois aqui receberam o S do plural, tá? Gente, numeral mais substantivo. Numeral também é uma classe de palavra que varia na nossa língua. Substantivo também. Então, quarta-feira vai virar quartas-feiras. Por quê? Numeral recebeu aqui o seu S, devido. Adjetivo, gente. O adjetivo, ele varia, normal na nossa língua. Então, aqui, baixo, relevo. Relevo é um substantivo, vai variar, normal. E baixo também, porque é um adjetivo, variou, normal. Então, baixos relevos. Todo mundo aqui variando, normal. Agora, próximo quadrinho, gente. Quem não vai variar? Como eu falei para vocês, o verbo que é a exceção da nossa regra, que apesar de variar na língua portuguesa, aqui ele não vai variar. Então, toda vez que você encontrar um verbo mais um substantivo, ele não vai variar. Então, beija-flor não vai virar beijas-flores, vai virar beija-flores. Por quê? Porque aqui é o ato de beijar, tá, gente? É o verbo beijar. Então, ele não vai variar, vai ficar beija-flores. Advérbio mais adjetivo, gente. O advérbio ele não varia na nossa língua. Adjetivo, sim. Então, alto-falante vai virar o quê? Alto-falantez. Beleza, gente? Aí alguém vai me perguntar, eu sei que você está pensando aí. Mas, professora, alto não seria um adjetivo? Não, gente, porque aqui falantes é o quê, gente? Falantes é um adjetivo, isso mesmo. Adjetivo. Qual é a classe na língua portuguesa que modifica adjetivo, gente? É o advérbio, tá? O advérbio. Então, o alto aqui, alto, é um advérbio, galera, e não um adjetivo, beleza? Então, vamos lá, continuando. Interjeição mais substantivo. Gente, o que é uma interjeição mesmo? Interjeição é aquelas coisas que a gente fala assim, sabe? Alá, ali, ave, enfim, isso tudo é uma interjeição. Então, aqui, ó, ave não vai variar, porque é uma interjeição. E o substantivo Marias, né, que é o nome, vai. Então, ave, Marias. Tranquilo? Só decorar, gente. Varia na língua portuguesa? Vai variar aqui também. Não varia na língua portuguesa? Não vai variar aqui também. Esses são os verbos, beleza? Agora, uma observação aqui, gente. Para o Celso Cunha, que é o cara do concurso de vocês, tá? Em compostos com verbos iguais, só varia o último. Então, por exemplo, pisca, piscas, não vai ficar piscas, piscas. Vai ficar pisca, piscas, tá? Botei até um desenho bonito aqui para você lembrar disso, tá? Então, lembra disso porque é uma exceção, gente. E as provas adoram as exceções, tá? Só o último elemento que vai variar. Beleza? Próximo slide, substantivo mais preposição mais substantivo, gente. Apenas o primeiro item da composição vai se flexionar. Então, por exemplo, pés de moleque, né? Nós temos aqui um substantivo pés, uma preposição de e mais um substantivo moleque. Gente, a preposição aqui, ela vai ser como se fosse uma pedra, entendeu? Pensa assim, é como se fosse uma pedra pro S, e o S não consegue passar, tá? Pro outro lado. Aqui, ela faz tipo um muro, entendeu? E o S, coitado, ele não consegue pular o muro. Então, ele fica preso aqui antes da preposição. Então, toda vez que você encontrar uma palavra composta que tem uma preposição no meio dela, só a primeira palavra que vai variar. Então, é pés de moleque, mulas sem cabeça, mãos de obra. Beleza? Tranquilo isso aqui, né? Uma coisa que eu quero lembrar para vocês, vou até voltar. O plural de pôr do sol, galera, é pores do sol, beleza? Esse
por, ele é visto de forma substantivada e não como verbo, tá? Por isso ele vai ser flexionado normalmente, tá? Ah, outra palavra também que cai muito, mal-estar. Mal-estar, o plural dela vai ser mal-estareis, tá? Louva a Deus, também não varia. E o plural de arco-íris é arcos-íris, tá? São palavras interessantes para vocês anotarem aí no resumo de vocês, tá bom? Normalmente é difícil cair, mas pode ser que coloquem numa pegadinha aí de prova, tá? Agora, alerta bizu, gente. Essa aqui cai muito, 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 muito em prova. Gente, guarda-chuva e guarda-roupa, somente o segundo item vai se flexionar, pois guarda é verbo e não varia. Então aqui, gente, guarda-roupas, somente o segundo item vai se flexionar. Guarda-chuvas, somente o segundo item vai flexionar. Por quê? Porque esse guarda aqui é o verbo guardar, né, gente? É um lugar, né? É uma coisa que guarda a chuva. É um lugar, né, que guarda as roupas, né? É o verbo guardar. Agora, vocês não podem confundir com esse guarda aqui, gente, que é o guarda do guarda noturno, guarda florestal, guarda civil. Porque nesse caso não é o verbo guardar, gente. Nesse caso é o substantivo mesmo, é o cara, entendeu? É a pessoa, é o homem. O homem, né, que é o guarda noturno, né, um substantivo. E o noturno, no caso, é um adjetivo, né? Ele é um guarda, ele é o cara lá, o guarda, o militar, o carinha lá. E só que ele é o noturno, né? Ele é o guarda noturno, é guarda da noite, trabalha à noite. É o guarda florestal, é o guarda que trabalha na floresta, né? É guarda civil. Então, gente, não confunda esses casos. Eles gostam muito de colocar isso em prova, tá? E nesse caso aqui, nesse segundo caso, por exemplo, quando a gente tiver guarda noturno e guarda florestal, como a gente já viu anteriormente, nós temos duas classes variáveis na língua portuguesa, né? Um substantivo mais um adjetivo. Então, ambas vão variar. Vai ficar o quê? Guardas florestais, guardas civis, né? Diferente do exemplo anterior, que guarda como verbo não vai variar, beleza? Então, vocês podem estar pensando assim, né, aluna? Eu sei que você pensa, aluna, às vezes. Você está pensando, mas professora, como é que eu vou saber se esse guarda é um verbo ou se esse guarda é um substantivo? Meu Deus, que loucura! Vou te pagar um bizu aqui. Toda vez, gente, que a segunda palavra da composição for um substantivo, gente, significa que a primeira palavra é um verbo, tá? E toda vez que a segunda palavra da composição for um adjetivo, significa que a primeira palavra é um substantivo, tá bom? Facilitei sua vida, aluno? Espero que sim, tá? Então, vamos seguir. Agora, gente, vamos para o grau do substantivo, tá? Gente, o substantivo ele pode variar em grau aumentativo e diminutivo. Isso aqui é muito tranquilo, tá? Então, por exemplo, eu posso falar casarão ou posso falar casinha, né? Normal, tranquilo. Qual é a forma analítica, gente? A forma analítica, a gente vai usar um adjetivo indicando o aumento ou a diminuição. Por exemplo, aqui, ó, eu falo casa grande ou casa pequena. Eu utilizei o quê? Um adjetivo indicando o aumento ou uma diminuição. E na forma sintética, gente, na forma sintética eu vou fazer uso de sufixos. Então aqui eu falo casarão, né? Eu coloquei um sufixo para indicar uma casa grande, ou casinha, coloquei um sufixo para indicar uma casa pequena. E o bizu aqui que eu pago para vocês, gente, é o quê? Vocês precisam observar o valor, né? O valor que pode ter na frase que está escrito, né? Que tem esse aumentativo e esse diminutivo, tá? Então a gente pode ter valores de afetividade ou de depreciação, né? Irônica, uma coisa. Vocês entendem, né? Por exemplo, quando eu falo assim, ó. Olha, amorzinho, que eu trouxe para você. O que eu tô querendo falar aqui, gente? Eu tô usando
o recurso do diminutivo para expressar uma afetividade, né? Falar, amorzinho, vem cá, é o quê? É uma afetividade. Agora eu falo assim, que sujeitinho descarado. Gente, sujeitinho aqui é afetividade? Não, né, gente? Aqui eu tô sendo o quê? Depreciativa, né? Eu tô usando o diminutivo de forma até um pouco irônica, né? Que sujeitinho descarado, né? Por exemplo, eu posso falar assim, queridinho, devolve o que você roubou. Isso é o quê? Uma ironia, né? Por exemplo, o sabichão aí se enganou de novo. Ironia. Estou usando o aumentativo dessa vez para expressar ironia. Então é muito legal que vocês observem também essa ideia, tá? A ideia que o texto ou a frase pode trazer com o uso do aumentativo e do diminutivo. Isso tem caído em prova também. Beleza, gente? Então, galera, aqui eu fiz um resumão do substantivo para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula, beleza? Se vocês gostaram, deixe o seu curtir aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários, tá bom? Eu vou colocar uma lista de exercícios sobre substantivos lá no nosso canal do Telegram. Se você ainda não faz parte dele, eu vou deixar o link aqui na descrição para você entrar no nosso canal e receber, antes de todo mundo, um monte de conteúdo, receber bizu, receber mapa mental, receber lista de exercício, tá tudo lá no nosso canal do Telegram, beleza? Então é isso aí, galera, máquina de papiro, quero que todo mundo faça uma revisão dessa aula, façam seus próprios resumos antes de fazer a lista de exercícios que eu vou colocar lá no Telegram, beleza? Então, combinado assim, assistam a aula, façam um resumão e depois vocês peguem a lista para fazer. Então, bons estudos, galera, tamo junto!